Irmãos, eu queria nessa hora fazer um momento muito importante das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Eu queria fazer uma leitura do texto de Malaquias. Esse texto é muito conhecido. Hoje eu fiz um aprofundado, um pouco maior nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Diz assim, Deus falando, né? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia. É verdade que esse texto, ele está falando, ali é o último livro do Antigo Testamento, e estava falando com aquele povo, naquele tempo, sobre a antiga aliança. E o que estava acontecendo aqui é que esse povo tinha uma aliança com Deus, e essa aliança exigia que eles mantivessem o templo aberto. Quando eu falo manter, é realmente manter. Ali existiam pessoas que trabalhavam, que eram os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote e tantas outras pessoas. E essas pessoas, elas eram mantidas com aquilo que o povo daquela aliança, da aliança com Deus, desde Abraão, tinha, com o comprometimento de manter aquele templo aberto. Para quê? Para que Deus fosse adorado, para que Deus fosse buscado, para que o povo e Deus pudessem se comunicar. Então, manter aquele templo aberto não era simplesmente manter uma estrutura, era também ser abençoado pelaquilo ali. E é interessante, porque o texto ele tem duas partes muito fortes, que, poxa vida, né? Ninguém quer ser chamado de ladrão, mas Deus ele diz para eles assim: vocês estão me roubando. Quando que vocês me roubam? Quando vocês não entregam os seus dízimos e as suas ofertas. E veja bem, além disso, o que Deus estava querendo falar com eles era uma questão de infidelidade. Deus estava trazendo para eles assim, já desde antigamente, desde que nós fizemos essa aliança, desde que nós fizemos essa aliança de vocês aí cortar o crepúsculo, né? E ter essa aliança comigo, toda a nação não tem sido fiel a mim, fiel a minhas leis. E ainda, aí Deus acrescenta, ainda não tem nem mantido a minha casa. Sabe por quê? Porque o templo era o único lugar onde estava a presença de Deus, naquele tempo. Hoje o Espírito Santo está em você, amém? Naquele tempo, então eles precisavam daquilo. E aí qual é a segunda parte mais forte aqui? Que aí Deus diz, né? Com maldição vocês são amaldiçoados. Meu Deus, quando alguém ouve essa palavra, já fica assim pensando em coisas mística, né? Um demônio que vai aparecer e uma coisa ruim que vai acontecer, e a gente já fica todo nervoso. Mas dá para a gente ficar nervoso de uma forma melhor. Existe uma forma melhor de ficar preocupado? Existe, porque com Deus dá para a gente consertar isso. O que acontece
é que Deus tinha uma aliança com eles. Se eles fossem fiel, Deus seria fiel. Aí eles estavam parando de ser fiel, eles não estavam sendo fiel, Deus estava dizendo: eu não serei fiel com vocês. Não é que Deus iria ser infiel, Deus não daria, porque Deus decretou: se vocês fizerem, eu dou, se não fizer, eu não dou. Então, o que aconteceu? Deus começou a reter a chuva, começou a reter as bênçãos dele, para que as coisas brotassem e frutificassem, a terra desse fruto e eles fossem prósperos. Bom, pastor, isso é do Antigo Testamento, o que isso tem a ver conosco hoje? Uma das coisas que nós esquecemos é que Jesus, ele disse assim, aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E ele será amado por meu Pai. Irmãos, nós estamos perdendo as bênçãos de Deus, nós podemos estar caindo nesse nível aqui de maldição, sem a presença de Deus. Eu ouço muita gente, às vezes eu fico até pensando assim: caramba, será que isso aí não foi coincidência tal? Mas não, pessoas que vêm e dizem assim: pastor, eu entendi o que você ensinou, eu coloquei minha vida em dia nessa área financeira, eu comecei a ser fiel, e Deus me abençoou, me arrumou um emprego, eu recebi um aumento, apareceu um dinheiro que estava trancado. Realmente é inexplicável como que isso pode acontecer. E muitas pessoas estão deixando de experimentar a bênção de Deus, porque simplesmente têm deixado de confiar em Deus. De confiar. Recebe o seu salário, mas não separa aquilo que é de Deus. Na hora de ofertar, acha que vai faltar. Quando recebe uma herança ou recebe uma rescisão, e quer ver, pior, é que muitos de nós não dizimamos o 13º. Quantos cristãos não dizimam o 13º? Mas a Bíblia fala que tudo que a gente ganha, a gente deve dizimar. Irmãos, não é para eu enriquecer, porque existe um conselho diretor, um grupo de homens e mulheres aqui, que eles estão de olho na administração da igreja. Então eles verificam, quanto que deu de luz, quanto que deu de água, quanto que deu de sustento pastoral, quanto que deu aqui de imposto aqui, quanto que deu, tem tudo. Eles recebem um relatório de tudo que é gasto. Então, meu querido, nós não estamos mantendo um templo para manter a presença de Deus, mas nós estamos mantendo uma estrutura para invocarmos a presença de Deus e para espalharmos a boa notícia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só mudou um pouco o objetivo. Antigamente era para manter a presença de Deus. Hoje essa igreja, ela trabalha para manter o Espírito Santo dentro de você, para te ensinar a caminhar com Jesus e ter uma vida frutífera e abençoada. São duas palavras muito fortes. Pode roubar o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados quando não entregam. Irmãos, se você não, isso aqui tenham pessoas nos visitando, queridos, saiba que isso daqui é algo que é uma doutrina aqui, nossa. Então você fique muito à vontade, porque esse daqui é para aqueles que já são batizados, aqueles que já entregaram totalmente sua vida a Deus. Eu até vou corrigir, porque não está totalmente entregue.
Quando que nós entregamos totalmente a nossa vida a Deus? Sabe o que muitas vezes isso aqui significa? Uma rendição. Mas é fácil nós dobrarmos o nosso joelho daquela maneira. O difícil é nós vivermos prostrado, obedecendo ao Senhor em tudo o que Ele nos mandou. Ah, pastor, mas não tem na Bíblia onde Ele mandou nos dizimar e ofertar no Novo Testamento. Muita gente se pega nisso, né? Deixa eu te falar. Jesus disse assim, ó: dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o louvor, dê a Deus a adoração, dê a Deus a sua vida, dê a Deus a confiança, dê a Deus tudo. Tudo. Confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos consagrar nosso dízimo e nossa oferta. Glória a Deus. Levante para o alto. Faça como eu e a pastora ali, ó, que ofertamos também através, do Pix. Você fique muito à vontade, os nossos visitantes fiquem à vontade também, não se sintam constrangidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos o dízimo, a oferta à casa do Senhor. Que nessa noite, Deus, essa palavra possa mudar corações. Que pessoas, Deus, que não estão 100% entregues, possam colocar sua vida financeira em dia e consertar esta área, Senhor, na fidelidade do dízimo e da oferta, em nome de Jesus. E que eu possa ouvir e a igreja testemunhar de bênçãos, de prosperidade que irão surgir na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que vai entregar em cédulas pode sair e vir aqui à frente.